de Arraial do Cabo não está comemorando nada, está muito chateado aí com o pessoal, a Secretaria de Educação, que proibiu a reunião aí, o encontro do CEP aqui na Escola Francisco Porto. Quem está conosco aqui no telefone é a coordenadora geral do CEP Lagos, a professora Denise Alvarenga. Ô Denise, bom dia, Denise. Bom dia, Mauri. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Ondas. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, no geral, né? Denise, o que está acontecendo? O que houve? A Prefeitura de Arraial proibiu o CEP de estar na Francisco Porto, por segunda nota, o CEP estaria atrapalhando, interrompendo o trabalho da escola. O que está acontecendo, Denise? Então, Mauri, é uma situação completamente absurda, porque a gente, ao longo de muitos e muitos anos, a gente sempre utilizou as escolas públicas, municipais, para a realização das nossas reuniões, da Assembleia. Obviamente, a gente nunca fez nenhum tipo de prejuízo pedagógico ou ao prédio público, nunca deixou de ter aula porque o CEP está fazendo uma Assembleia, isso nunca existiu. E a gente está retornando depois de uma pandemia, a gente está retornando depois de uma pandemia, nossa primeira reunião presencial, e aí a gente entrou em contato com a escola, como a gente sempre fez, fez um agendamento, não tinha nenhum problema, o auditório estava liberado, a gente poderia usar, tudo certo, divulgamos nossa Assembleia, os trabalhadores já sabiam que a Assembleia aconteceria no auditório da Francisco Porto, e dias antes, porque a Assembleia seria na segunda, na sexta-feira, no final da tarde, a direção da escola entrou em contato comigo para dizer que a Secretaria de Educação estava proibindo o CEP de fazer a Assembleia. Eu achei tudo muito estranho, tentei falar com o governo e na segunda-feira eu consegui falar com a professora Isalira. Aí fiquei mais preocupada ainda com os argumentos utilizados pela professora, porque ela disse que a gente não seguiu os trâmites. Então, a escola também não conhece os trâmites, porque quando a gente fez o agendamento, nada foi pedido ao sindicato para além da comunicação antecipada. E a professora Isalira também disse que não poderia receber na escola estranhos. E aí eu fiquei bastante Como é que perplexa. Entrada de estranhos? O pessoal do CEP é estranho à educação? Não, o pessoal profissional da rede, né? Porque a gente estava ali, o sindicato que há anos atua no Arraial do Cabo, com profissionais da rede, não é com outro tipo de... Não é outro tipo de público. A gente não Quer dizer, são atividade... funcionários da Secretaria de Educação, segundo a Isalira, são pessoas estranhas à escola? Exatamente. Ela disse que não autorizaria por esses... Ela elencou 3 motivos. Primeiro, que nós não atendemos aos trâmites, o que a gente, inclusive, nem foi comunicado, porque o agendamento foi feito. Segundo, porque éramos estranhos. E terceiro, porque ela disse que a gente tinha que ter feito essa comunicação. Eu achei tudo muito estranho, mas a gente está achando assim, porque o CEP vinha numa conversa muito republicana com a Secretaria de Educação, até que os argumentos começavam a necessidade de serem colocados em práticas. Enquanto a gente estava nas promessas, porque ela tinha acabado de assumir, a nossa negociação estava tranquila. Só que aí a gente combinou com ela a eleição para diretores e quando foi para colocar na prática não aconteceu. Aí a gente falou sobre a questão da composição do CACS-Fundeb. A gente está com problema no Conselho de Alimentação Escolar, que não tem encontros periódicos, não se reúne há anos. Quer dizer, na realidade... começou a cobrar, aí a gente está tendo uma inimizade gratuita, né? Então você acredita que seja já uma retaliação às reivindicações de vocês?
só pode ser isso, porque assim, a gente não compreende como que uma escola, um prédio público que pertence à comunidade, não pertence a governos, porque os governos passam. A gente sempre utilizou o espaço escolar para fazer a reunião, discutir os interesses dos profissionais, dos trabalhadores, e de repente a gente está impedido de entrar num prédio público. É muito estranho. Eu tentei falar com outras pessoas da Secretaria de Governo para tentar evitar a desnecessária. Existe no site e a gente não consegue falar com o governo. Muito difícil. Vocês já foram... A relação está difícil. Depois dessa proibição... O prefeito, a gente conseguiu de um assessor no dia da Assembleia para que ele pudesse intermediar essa situação da Assembleia, porque a gente acabou tendo que fazer a Assembleia no meio da rua. Então, assim, a gente pediu pelo menos o apoio de alguma pessoa ligada ao governo para poder intermediar essa situação. Mas a pessoa que eu consegui o contato, que ficou de falar com a secretária e me dar um retorno, não me deu um retorno a tempo e depois disse que ele não tinha como resolver. Então, assim, está difícil. A secretária, inclusive, quando falou comigo, não me deixou concluir, disse que não podia mais falar comigo, estava ocupada, que depois eu ligasse para ela no outro momento. Mas está difícil, muito difícil. Arraial do Cabo é uma cidade linda, parabéns, Arraial do Cabo, coisa mais linda, ponto turístico para o Brasil inteiro, mas infelizmente, para os trabalhadores e trabalhadoras da cidade, está muito difícil essa convivência com uma secretaria tão autoritária. Esse procedimento aí, no que atrapalha vocês aí no desenvolvimento das funções de vocês aí, do CEP, Denise? Então, Amaury, a gente aqui, enquanto sindicato, a gente tem participação por garantia legal em vários conselhos da educação, vários. Aqui em Cabo Frio a gente age em Búzio, a gente acompanha as contas, a gente acompanha as questões da escola pública, da alimentação escolar, mas a gente não consegue se reunir enquanto categoria, inclusive, para eleger representantes, porque a Assembleia ela é soberana nessas decisões. A gente aprova, a gente reafirma os nomes que vão participar desses conselhos de controle e acompanhamento nas assembleias. Agora, você imagina, a gente em pé, na rua, com possibilidade de chuva, a gente fazer uma discussão dessa? Não tem condição. O sindicato é um órgão que está à disposição dos trabalhadores, mas a escola sempre foi o nosso porto seguro, o local onde a gente senta para conversar, para discutir. Eu não estou conseguindo compreender como que a Isalira, inclusive, Amaury, fundadora do CEP Arraial do Cabo, acredita nisso? Acredito, claro, você está me dizendo... Professora Isalira, fundadora do Núcleo Arraial do Cabo, porque o CEP já teve um núcleo específico para Arraial do Cabo. Professora Isalira esteve, à época, no sindicato e agora com essa atitude completamente antissindical, conhecendo toda a história de luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Você acredita que ela esteja obedecendo a alguma ordem aí de superiores do prefeito, por exemplo? Assim, eu espero que pelo menos seja isso, porque aí eu vou compreender que para defender o cargo, a pessoa tome uma atitude como essa, porque de livre e espontânea vontade fica muito complicado para todos nós que entendemos uma professora desconhecer a importância do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação numa reunião ordinária, pós-pandemia. É muita insensibilidade da secretária nesse momento, porque é o mínimo. E esse argumento que foi dado em algum local, que eu quero saber até onde foi, dizendo que nós, com a nossa presença,
suspenderíamos aula, isso é de uma falta de verdade inimaginável. A gente nunca suspendeu a aula, a gente nunca prejudicou o prédio ou os trabalhos pedagógicos com a nossa presença. Muito pelo contrário, é muito importante para a comunidade escolar observar que a escola ela é plural, ela é diversa, ela recebe a todos e todas. E o sindicato dos profissionais da educação tem legitimidade para estar num prédio público. Então, assim, se o trâmite era diferente daquele que a gente utilizou, eu volto a dizer, as unidades escolares não foram avisadas, porque não nos foi solicitado nenhum outro procedimento a não ser o agendamento prévio. Então, assim, muito ruim, desnecessário, insensível, antissindical. E a gente espera que a professora Isalira possa rever essa postura dela, nos receber, inclusive, que estamos precisando conversar sobre muitas situações. A questão da eleição para diretores é urgente, a gente precisa de eleições, está garantido na LDB, está garantido no Plano Municipal de Educação, e essa eleição foi suspensa pela pandemia e depois não foi retomada. Aqui em Cabo Frio a gente já vai fazer as eleições ainda no primeiro semestre. Búzios, que nunca teve eleição, por determinação do Ministério Público, o município fez um decreto em caráter de urgência e fizemos eleição para diretores, e Arraial do Cabo ainda está naquele tempo do coronel, que a secretaria indica alguém, e a gente precisa devolver às comunidades a democracia escolar, para que a gente possa ter exemplo para a nossa juventude do que é o espaço democrático na sociedade brasileira. Não pode ser assim, com autoritarismo, não pode. E a gente precisa reverter isso o mais rápido possível. Quais serão os próximos passos do CEP? O próximo passo do CEP com relação a Arraial do Cabo é o agendamento com o Ministério Público para tratar dessas e outras questões. E também uma reunião com a Procuradoria do município, assim que a gente conseguir algum contato para fazer a entrega. A entrega do ofício a gente já fez fisicamente, mas a gente precisa fazer o agendamento dessa reunião e a gente não consegue um telefone de contato da Procuradoria. Aliás, se vocês aí tiverem, se alguém de Arraial do Cabo puder nos dizer qual é o telefone público que a gente fala com a Prefeitura, seria muito bom, porque a gente já foi até lá fisicamente, mas para poder agendar a audiência, às vezes o procurador não pode, ou há um contratempo, a gente precisava ter um contato, mas está difícil. Tá. 3 dias com o prefeito também, mas ele não teve tempo e a gente então ficou sem ouvir o prefeito até sobre o aniversário da cidade, né? Mas não tem problema não. A gente, o cidadão cabista, mais interessa a falar aqui. Prefeito, como você falou, daqui a 2 anos ele vai sair, né? E vai entrar outro ou não. E o cidadão, o cargo é passageiro e a gente vai continuar. Mas não está fazendo falta não, viu, Denise? Ah, tá. Mas é isso. Se alguém quem conseguir falar com o telefone da prefeitura, por favor, grava, porque a gente tentou o dia inteiro, só dá número inexistente. Eu não sei como pode. Um único telefone. No site da prefeitura, Mauri, tem 2 telefones, do hospital e da prefeitura. O da prefeitura não atende. E a gente não consegue contato com a procuradoria para saber se já pode fazer o agendamento, se o ofício foi recebido por eles. Protocolado foi, mas se já tem uma data. Então, assim, eu acho que é uma questão de transparência, de ouvir as pessoas, de ter uma ouvidoria, né, de falar, ouvir, mas é isso. Tá aí, olha, quem puder ajudar o CEP aí a interceder para que o CEP possa conversar com o pessoal da Prefeitura de Arraial, tá aí à disposição, por favor. Denise, que mais? Você tem mais alguma coisa para falar, meu amorzão? Então, eu queria aproveitar a oportunidade para falar que a gente está esperando em Cabo Frio
há bastante tempo a homologação do concurso público, Amaury, porque esse concurso, o edital é de 2020, as provas foram adiadas em função da pandemia, mas os resultados já foram divulgados desde dezembro do ano passado e finalizados no início de janeiro. E desde janeiro não há homologação do concurso. Os muitos concursados, eles esperam essa homologação que não sai de jeito nenhum. Essa homologação não sai, as pessoas estão desempregadas, aguardando essa situação. A gente já fez audiência na Câmara, a gente já conversou com secretários de administração, a gente já falou com todo mundo, mas não sai a homologação. E nós vamos ter a Assembleia em Búzios na semana que vem, e vamos ter a Assembleia aqui em Cabo Frio, no dia 25, na Escola São Cristóvão. E na de Búzios, na Escola Paulo Freire. Compreende, Amaury, que a gente sempre é recebido nas unidades escolares, porque esses prédios não pertencem aos governos, pertencem à comunidade. E a gente não tem dificuldade, nunca tivemos em Arraial. Nunca tivemos, as nossas assembleias sempre aconteceram nas escolas de Arraial, a gente sempre teve as portas abertas para a categoria, e aí a gente vai ter as nossas assembleias, porque a gente deliberou na direção fazer as assembleias das redes que a gente atua, mas Arraial está com esse problema, a gente está indo para a rua fazer assembleia no tempo, porque a prefeitura não nos cede. Então, em Cabo Frio, a questão da homologação, que é muito importante. Em Búzios, a gente tem a questão da revisão do plano de carreiras. Em Arraial também, fizemos um debate do plano de carreiras do PCCR de Arraial, mas está parado, engavetado, não vai para a Câmara. A gente quer saber por que esse documento não chega à Câmara. Direito dos trabalhadores, Perfeito. com recursos do Fundeb. Então, assim, tem muita situação Tem muita coisa para resolver. Denise, queridona, muito obrigado por falar conosco, viu? Um grande abraço e que você consiga falar imediatamente com as autoridades municipais aqui de Arraial para resolver as situações pendentes. Tá bom, queridona? Eu que agradeço o espaço, a importância do seu programa para toda a região. Tenho certeza que alguém de Arraial do Cabo vai passar para a gente uns contatos importantes. E queria parabenizar aos cidadãos cabistas, às cidadãs cabistas, pela linda cidade que eles têm. Arraial é uma cidade lindíssima, uma maravilha aquela cidade. Então, parabéns a todos e todas. Melhor só o céu. Melhor só o céu. Legal, legal. Um beijo, Denise. Obrigado, hein? Tchau, obrigada. Tá aí, olha, falamos com a professora Denise Alvarenga, ela que é a coordenadora geral do CEP Lagos, falando sobre problemas, né, que envolvem a classe de professores, profissionais da educação. 9 horas.